Olá, olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Viva Sem Bloqueios. Nesse programa eu vou te mostrar estratégias para identificar e solucionar problemas emocionais e físicos sem precisar de anos de terapia ou de métodos difíceis de aplicar. Eu sou a Vívia, sou terapeuta e desenvolvi no decorrer da minha trajetória várias formas de ajudar meus clientes a identificar e sanar de uma vez por todas problemas que já vinham se arrastando por anos e até décadas. Hoje eu vou falar o caminho que eu percorri para chegar aos resultados incríveis que hoje eu consigo fazer os meus clientes e os meus alunos atingirem e destravar de vez o melhor que existe em cada um deles. Primeiro, eu preciso te contar que tudo aquilo que eu aplico em meus clientes e ensino aos meus alunos foi testado exaustivamente no meu desenvolvimento pessoal e com centenas de clientes que eu atendi nos últimos anos. Como muitos, eu já havia buscado muitas alternativas e todas que me apresentavam eram difíceis demais, eram demoradas demais e os resultados não eram tão duradouros. Eu não queria ser mais uma colocadora de band-aids, eu queria realmente acabar com o que incomodava a mim e aos meus clientes, mas eu vi que isso ainda não existia. Eu não estou falando aqui de meditação, de alinhamento energético ou terapias holísticas e tradicionais pelas quais você já tenha passado. Eu estou falando sobre realmente ir a fundo em cada problema que você apresenta, desvendar o que é por trás dessas travas que não te deixa ter uma vida plena e removê-las de uma vez por todas, para que elas nunca mais voltem a te incomodar. Na verdade, todos nós temos o melhor potencial vivo, mas não conseguimos acessá-lo, porque há vários obstáculos invisíveis que só conseguimos realmente remover, ou sabendo que eles estão lá e sabendo como retirar de lá, ou aprendendo a tomar atalhos para acessá-los sem que tenhamos necessariamente que saber exatamente onde eles estão. Antes de saber como fazer isso, eu estava em busca de ajuda, mas todas as terapias que eu fazia só me davam um alívio momentâneo e logo eu estava novamente com aquela dor, sentimento ruim, dificuldades financeiras, emocionais, físicas, que de verdade me enlouqueciam. Eu não conseguia entender, porque aquelas pessoas que pareciam ser tão experientes e com tantas técnicas diferentes não eram capazes de realmente me dar uma resposta sobre os meus problemas, ou me dar uma solução que não fosse tão passageira. Por isso, quando eu me tornei terapeuta, eu prometi para mim mesma que eu não seria mais uma profissional que deixaria as pessoas perdidas, que deixaria elas sem respostas ou que iria só ficar amenizando as dores delas, mas no final das contas nunca iria resolvê-las. Definitivamente eu não teria me tornado uma terapeuta se fosse para ser igual a tantos que eu via por aí, que estavam apenas, como eu falei antes, colocando band-aid nos vazios existenciais das pessoas. E uma das coisas mais importantes que eu descobri nessa jornada é que a maior parte das pessoas não tem conhecimento profundo sobre si mesmas. E por isso elas não conseguem entender qual é realmente o problema, o que faz com que elas terceirizem as suas dores, como se o problema que elas estão passando fosse responsabilidade das pessoas ao redor ou da vida que, sei lá, é dura demais. A minha jornada em direção ao autoconhecimento me fez encontrar as chaves para destravar a minha vida e chegar onde realmente os problemas estavam, para poder realmente retirar eles de lá. Nesse caminho, eu descobri que não são apenas os pensamentos e sentimentos que fazem a diferença, porque isso é só uma parte do que movimenta o nosso corpo.
Também existem os problemas energéticos, que são aqueles que ocorrem pelo mau funcionamento do nosso corpo. Muita gente acha que falar de energia está relacionado a algo místico ou religioso, mas realmente esse assunto não está baseado em nenhum tipo de religiosidade, mas sim a fatos. Se você não comer, se você não beber, se você não tomar sol, se você não se recarregar com energia, você morre, não é verdade? E isso acontece porque você precisa ser abastecido com energia. A energia move tudo. Sem ela, simplesmente não existiria vida. Da mesma forma que um carro precisa de combustível para andar, precisa de um motor, de pneus, de rodas, né, dos bancos, dos pedais, etc. Nós também precisamos de alimentos, precisamos do nosso coração pulsando, dos nossos intestinos funcionando, do nosso estômago, dos nossos pulmões, das nossas pernas, dos braços se movendo, etc. O carro funciona com qualquer combustível que você colocar, mas se você for colocar um combustível de baixa qualidade, logo o carro vai começar a apresentar problemas. O motor pode fundir, as peças podem enferrujar, os pneus furar. Então, o carro precisa de manutenção e de cuidado. E esse cuidado precisa ser feito de forma adequada. Da mesma forma, o corpo humano precisa de bons alimentos, boas práticas, boas ações, bons pensamentos. Senão ele vai começar a ficar todo cheio de problema. Indo por esse caminho, eu descobri que podemos melhorar e até resolver alguns problemas da nossa vida comendo melhor, tomando sol, né, na medida certa, né, tomando bastante água, buscando bons pensamentos e sentimentos, mas ainda tinha algumas coisas que jamais eram solucionadas, mesmo procurando fazer tudo isso. Aquelas dores recorrentes que os remédios ou tratamentos médicos não resolviam, aqueles sentimentos de vazio, de medo, de depressão, de não se encaixar no mundo, de querer progredir, mas parecer que tem um freio de mão puxado que não deixa você ir adiante, ainda persistiam. Então eu descobri que além dos órgãos conhecidos pela medicina, o nosso corpo tem entradas e saídas de energia que foram chamados de chakras pelos hindus. Esses centros energéticos que todos nós temos aos bilhões no corpo são essenciais para a vida. Quando eles param de funcionar, simplesmente nós morremos. E por desconhecermos esse fato, ou por não sabermos manter o controle desses centros de energia, nós permitimos que esse sistema se enfraqueça ou se desregule, o que causa em longo prazo somatizações, dores, depressão, medo, baixa estima, vulnerabilidade energética, vulnerabilidade espiritual e até a imunológica, que faz a gente ficar doente. E eu encontrei assim um caminho que poderia de fato resolver aquelas questões que não podiam ser selecionadas só com pensamento positivo, boa alimentação e vida saudável. Eu sabia que naquele momento eu estava muito perto de descobrir um jeito de remover de vez aquelas travas, ao invés de abrir o caminho e logo depois esse caminho se fechar de novo. Com todas essas informações eu comecei a praticar em meu dia a dia e também com os meus clientes as técnicas que faziam com que estes centros energéticos ficassem fortalecidos e regulados, o que é algo que muita gente já faz por aí. Você deve estar pensando nisso. Mas eu percebia que somente cuidar dos centros energéticos, pensar positivo e ter bons sentimentos ainda não funcionava para, de fato,
acabar de uma vez por todas com os problemas que se apresentavam. Como eu estava aprendendo, eu media regularmente a energia dos meus chakras e eu percebia que eles ficavam desajustados muito rápido. Às vezes eu media de um dia para o outro e via que alguns tinham ficado 50% até 80% mais fracos. E eu não entendia mesmo por quê. Se eu tinha acabado de alinhá-los e energizá-los, por que aquilo estava acontecendo? Eu cheguei a medir antes de dormir, após acordar, em horários variados do meu dia, e eu não encontrava um motivo para aquilo estar acontecendo. Até que eu comecei a pesquisar cada um dos 7 chakras principais e entender a representação de cada um deles. Assim eu consegui perceber que havia relação com o que eu estava sentindo naquele momento. Por isso tinham chakras que não se desalinhavam ou ficavam sem energia tão rápido e outros sim. Por exemplo, se eu estava com algum problema emocional, os chakras que se desalinhavam eram diferentes dos que se desalinhavam se eu estava com um problema financeiro, por exemplo. Eu percebi assim que seria possível resolver o que causava esses desequilíbrios se eu resolvesse a questão existencial, emocional, crença ou outros que estivessem ligados a esses chakras que viviam se desregulando. Agora só faltava saber como fazer isso. Todas as outras etapas já estavam certas, mas no meio do caminho sempre voltava a acontecer um problema que trazia de volta o sentimento, dor ou dificuldade que parecia ter melhorado anteriormente. Então eu criei uma técnica única que realmente rastreia aquela trava e ao invés de passar por ela só e deixar ela lá, ela remove completamente o problema, o que permite que os chakras não voltem a ser bloqueados ou desregulados por aquele mesmo problema. Dando um exemplo que vai ficar mais fácil de você entender. As técnicas que a maioria dos profissionais usam podem melhorar sim o seu estado, mas você não continua bem porque no fundo o problema foi só amenizado e não totalmente resolvido. Seria como se você fizesse uma faxina na sua casa, mas todos os dias antes de entrar em casa, você pisasse numa poça de lama e entrasse com os pés sujos em casa. E aí você reclama, por que a minha casa continua suja, apesar de eu ter acabado de limpar? Então você limpa de novo a casa e no dia seguinte pisa na poça de lama de novo e entra de novo, suja tudo de novo e reclama tudo de novo. Enquanto você não perceber que o problema não é a casa suja e sim a poça de lama que você não está notando lá fora, que você pisa todos os dias antes de entrar, o problema nunca vai ser solucionado. O que a minha técnica faz de uma forma totalmente única é limpar a casa primeiro, claro, né? Tem que deixar ela limpinha, mas ao invés de deixar ela ficar toda suja de novo, a gente remove a poça de lama que está causando a sujeira. E assim o problema não volta a acontecer repetidamente. Então não basta você fazer um tratamento psicológico, emocional, ou você tomar remédios, ou você alinhar os seus centros energéticos, se alimentar bem, tomar bastante água, se depois de todo esse trabalho você ainda tem a causa dele, do problema lá, escondida em algum lugar que você não consegue achar porque você não tem um mapa para chegar até essa causa. Se conhecer é muito importante. Alinhar e energizar os seus centros energéticos também é importante, bem como cuidar dos seus sentimentos e emoções. Mas o que realmente vira o jogo e não te deixa voltar às velhas dores de sempre é tirar essa
que eu chamo de capa de invisibilidade, que mantém a dor escondida dentro de você. E aí você pode se livrar dela de uma vez. Eu consegui remover essa capa das minhas dores quando eu aprendi mais sobre mim mesma. Quando eu passei a não ter vergonha e nem medo de procurar e encontrar o problema. A maioria das pessoas está acostumada a atribuir aos outros os problemas da sua vida. Sempre dizem que os pais são isso, o marido é aquilo, os filhos fizeram tal coisa, o chefe ou o colega de trabalho faz tal coisa, mas as pessoas jamais param para pensar nos motivos daquelas situações sempre acontecerem. Então, o que elas fazem? Elas deixam de falar com os pais, elas trocam de marido, trocam de emprego, muda tudo ao redor. Mas a história vai e se repete de novo com outras pessoas, mesmo que elas estejam em outros lugares completamente diferentes. Quando eu fiquei morando sozinha por 6 meses, tendo somente eu mesma como companhia, eu descobri muita coisa sobre mim. E também descobri que eu já tinha mudado muitas coisas ao meu redor no decorrer daqueles mais de 30 anos de vida. Mas tudo continuava ruim. Como se eu mudei tudo, como que as coisas continuam ruins? A única coisa que não tinha mudado era que eu mesma estava em 100% das situações. Assim, eu concluí que algo em mim tinha que mudar e não no mundo ao meu redor. E eu comecei a trabalhar essa descoberta com técnicas que eu fui criando e aplicando no decorrer desse caminho. Essas técnicas me permitiam ver através da capa de invisibilidade. Essa capa que na verdade nós mesmos criamos para acobertar aquilo que tememos, as coisas pelas quais a gente se ressente ou as coisas que a gente quer que sejam resolvidas através de outras pessoas. Mas a verdade é que nada pode ser resolvido mudando as coisas ao redor. Se o problema está dentro, não interessa onde você vá ou com quem você vai interagir, você vai continuar sofrendo. Mas com as técnicas certas, isso pode ser resolvido de uma vez por todas. E você não precisará esperar por muitos anos ou décadas se tratando com terapias intermináveis ou passar por situações que te constrangem ou ocupam muito o seu tempo. Muita gente não resolve seus problemas até por vergonha de contar para alguém a verdade sobre si. Às vezes a pessoa nem sabe, na verdade, para ser sincera, qual é o problema. Para que todos possam tratar a si mesmos sem precisar se expor a terceiros, as técnicas que eu uso não precisam de intermediário para ser aplicadas. Qualquer pessoa pode aplicar sozinha e ter resultados incríveis. Pode acreditar, muita gente não fala, mesmo quando está sob sigilo absoluto de uma sessão de terapia, sobre o que realmente acontece. Talvez por vergonha, por medo de se expor, ou simplesmente por não gostar de ficar colocando defeitos em si mesmo na frente dos outros. Ou até por não conseguirem se lembrar ou compreender que o problema está em algo que ele não está falando. E o terapeuta não vai conseguir adivinhar para ajudar se você não falar. Esse é o caminho que eu uso com os meus clientes e você pode aprender a usar em si mesmo, sem precisar de anos de terapia ou da ajuda constante de terceiros. Me conta aqui nos comentários se você se sente como eu me sentia, só tratando das suas questões de forma superficial e percebendo que suas dores emocionais e físicas sempre acabam voltando. Curta se você gostou do programa de hoje e compartilhe com aquela pessoa que você sabe que esse conteúdo pode ajudar. Esse foi o Viva Sem Bloqueios e nosso próximo episódio vai ao ar quinta-feira, dia 12 de janeiro, onde vamos falar
sobre por que a sua vida não vai para frente. Nós nos vemos no próximo programa. Gratidão. Tchau, tchau.